Aê, aê! Agora foi, hein? Meu Agora foi. querido presidente! Está me ouvindo direito, meu querido? Perfeitamente, perfeitamente. Bibo, primeiro, Bibão, ao vivo, gostaria de agradecer você por ser minha cobaia, da gente poder participar dessa ideia. Você sabe mais ou menos o que eu quero fazer e vou passar para vocês mais ou menos qual a nossa ideia. Eu estou vendo aqui várias outras pessoas que estão entrando, que estão participando. Eu tenho convidado vários amigos, várias pessoas, para que a gente, Bibo, possa conversar com as pessoas um pouquinho da nossa história de vida, da nossa história como biólogos, para estimular, para incentivar, para passar para as pessoas a importância da nossa profissão, as nossas histórias de vida, para que a gente possa inspirar novos pesquisadores, novos biólogos, novos professores. A nossa ideia, a minha ideia, é compartilhar a nossa experiência de vida, a nossa experiência como biólogos, como todos e muitos amplos caminhos que nós seguimos. E a minha ideia é passar para as pessoas um pouquinho do que a gente viveu, do que a gente vive como biólogos, você como nosso futuro presidente. Então a gente tem muita coisa. E eu chamei você, Bibo, para ser o primeiro de todos. Primeiro porque você é um cara muito especial, você sabe disso, você mora aqui no coraçãozinho do velho. Você é um cara que tem uma bagagem, uma carreira, uma vivência muito interessante para todos nós. Existem biólogos que são professores, biólogos que são pesquisadores, e você tem um caminho muito interessante, diferente de muitos, na qual você tem uma experiência muito grande, muito importante, e a sua vida, né? Então a ideia, Bibão, nós, com esse meu trabalho, com essa ideia de fazer essas lives, com todo mundo que está aqui, eu estou convidando todo mundo, você também, Daniel Gordinho, o nosso querido PAC, eu quero convidar todos que queiram falar um pouquinho das histórias inspiradoras da nossa vida como biólogos, né? E nada mais especial do que começar com você, meu querido presidente, já que você para mim, uma das pessoas mais importantes do planeta, pelo seu coração, pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pelo que você faz. Você sabe disso, você é a única pessoa no mundo porque eu ponho a mão no fogo, tá? Então, Bibão, muito obrigado de você estar aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir, porque hoje, infelizmente, nós tivemos problemas aqui no computador, mas a gente vai fazer isso para muitas pessoas em várias outras plataformas, da qual a gente possa divulgar isso para todo mundo. Então, Bibão, muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse, que você falasse Bibo pelo Bibo. Quem é tu, meu amigo? Bom, boa noite, Marcelinho. Boa noite a todos que estão aí ligados no Instagram aí do Marcelo Tonini, né? Marcelo, primeiramente, assim, agradecer o convite, né? Falar que você é um precursor aí, um dos precursores aí com esse projeto de divulgação da nossa profissão, né? Uma profissão tão bonita, tão bacana aí. E aí, ainda mais no momento, né, Marcelo, não só no Brasil, mas no mundo, em que as questões ambientais, elas estão muito emergentes, né? A gente está vendo aí escassez de água, mudanças climáticas globais, poluição. Esse movimento sobre as preocupações com o meio ambiente, elas da nossa época já eram, né? E agora muito mais pelas redes sociais. Então, assim, primeiramente, parabéns aí pela sua iniciativa e a gente espera, né, contribuir de alguma forma para melhoria, né, das condições aí de vida das pessoas, para a saúde ambiental. E teu programa falando um pouquinho das nossas histórias, eu entendo que vai contribuir, soma-se a essa preocupação não só do Brasil, mas também global, viu, Marcelo? Sim. O meu nome é Aloísio, né? O pessoal conhece por Bibo. Eu sou natural de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, e atualmente moro aqui em Araras.
né, interior do estado de São Paulo também, dou aula aqui na Fundação Hermínio Ometo, né, Uniararas, sou professor, né, trabalho também com consultoria, eu fiz biologia na Unesp de Rio Claro, sou da turma do Marcelo Tonini, né, essa grande pessoa aí que está junto comigo hoje, entre outras pessoas, entre outras figuras folclóricas aí da biologia. Fiz a Unesp, né, Rio Claro, em 92, sou da turma de 92, fiz mestrado lá na Unesp mesmo, e o meu doutorado eu fiz na UNAERP Ribeirão Preto, né? Bom, basicamente, sou eu aí. Bibão, durante a sua carreira, nós estudamos juntos, né? Eu tive a grata alegria de poder conviver com você e aprender muito. Hoje eu conversei com o Gustavo, com o Guga. Eu fiz uma palestra para a faculdade dele, e na qual ele participou um pouquinho, a gente se reviu e a gente falou muito de você, dele, do que você ensinou para a gente, né? Ao longo da época que a gente conviveu. A parte de relação pública, de conhecimento, de política, né? Você era uma pessoa muito ligada politicamente, e a gente... Não, eu era uma pessoa totalmente saída do nada, entrando no mundo, né? Então, eu agradeço muito o aprendizado que nós tivemos juntos, né? E, Bibo, eu queria que você começasse contando para nós por que você escolheu biologia, o que inspirou você, Aloísio, morando lá em São José do Rio Pardo, a terra que eu conheço, que eu sei que você é famosíssimo. O que inspirou você a fazer biologia? Por quê? Marcelo, é uma pergunta profunda. Você sabe que quando você me convidou aqui para a live, aqui no Instagram, eu tive que remontar a minha história, né? E procurando saber o que me incentivou a fazer biologia, foi um caso interessante, viu, Marcelo? Porque eu vou fazer inclusive aniversário agora, dia 18 de outubro, que é dia do médico. E desde o dia que eu nasci, essa data me marcou muito, né? E minha família, né? Todos, quando comemorava o meu dia, o meu aniversário, eles falaram, aqui está um futuro médico, né? E nesse sentido, eu fui sempre levado a fazer medicina, né? E a minha comemoração de aniversário era assim, feliz aniversário, Bibo, um dia futuro médico, porque você nasceu no dia do médico, né? Feliz aniversário, doutor Bibo. Isso. E aí, nesse sentido, eu sempre fui levado a fazer medicina, mesmo porque até hoje é uma profissão que sempre está em moda, né? Porém, algumas coisas me seguiam, né? Por exemplo, eu era muito ligado à natureza. Eu, com 10, 12 anos de idade, para você ter uma ideia, qualquer foco de incêndio que acontecia na cidade, eu adorava apagar. Eu pegava minha bicicleta, pegava uma varinha, eu até produzia essas varinhas, antena de carro, e eu ia onde estava pegando fogo e adorava apagar o incêndio. Adorava, Marcelo. Eu pegava a varinha e apagava. E sempre fui ligado muito à terra, né? A mexer com a terra. Eu, com 14 anos, eu lembro que eu ganhei uma barraca do meu pai. Olha, eu tô com 53 anos, hein? Já faz aí 40 anos. Eu tenho essa barraca até hoje. E faço questão de acampar com ela, embora ela esteja toda furada, não tem os materiais que seguram. A última vez que eu acampei com ela, para você ter uma ideia, faz uns 8 anos atrás, ela não tem mais as estruturas. O que eu fiz para ficar dentro dela? Eu peguei um galho de árvore, coloquei ela para dentro e aí ela ficou armada, como se eu estivesse vestindo a barraca com aquela estrutura. Então, assim, eu gostava muito de acampar, tanto é que lá em São José do Rio Pardo eu sempre levei meus amigos para acampar, né? Fui um precursor, terminava meu trabalho, eu ia acampar. E aí, Marcelo, terminei
a terceira série do médio e fui prestar medicina, porque, afinal de contas, eu tinha nascido dia 18 de outubro, dia do médico, né? E fiquei em Campinas, fiz 2 anos e meio de cursinho, porém, quando eu prestei, foi em 91, a gente tinha lá um grande evento que acontecia aqui no Brasil, que é a Eco 92. Sim. Né? Nós tivemos 2 grandes encontros mundiais, um em Estocolmo e outro no Brasil, né? Que ia ser a Eco 92, do ano de 1992. Então, estava borbulhando ali em 91, quando eu estava fazendo cursinho, todas essas questões de meio ambiente, né? Que as sedes, e o Brasil ia sediar, e eu me levei a fazer uma profunda reflexão, né? Se realmente eu queria medicina, Sim. ou se eu queria alguma coisa ligada mais à minha natureza. Como eu falei para você, gostava de acampar, gostava de apagar incêndio, né? Um outro detalhe, Marcelo, quando jovem, eu fui ligado a grupo de jovens. Certo. Daí, né? E discutia questões religiosas. Eu fui sempre muito apegado a São Francisco de Assis. Eu conheço praticamente todos os livros, todas as histórias e todos os filmes de São Francisco de Assis, certo. que é o patrono da ecologia, protetor dos animais, que foi inclusive dia 4 de outubro, o dia dele. E em 91, quando eu fui prestar, né, eu já tinha prestado medicina, já tinha passado, inclusive, numa faculdade particular de medicina, mas eu queria uma pública. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, eu me remeti a toda essa minha história. Será que eu quero mesmo cuidar de gente apenas, ou será que eu quero cuidar da natureza? E nesse momento que eu fui fazer a inscrição, tudo me levou a pensar que eu poderia cuidar das pessoas, mas de outros seres vivos além das pessoas. E aí eu fiz talvez uma das escolhas mais importantes e mais bonitas da minha vida, que foi fazer o vestibular para biologia. Passei, né? E foi essas situações todas, e recorrendo ao meu íntimo, Marcelo, o que realmente eu gostava e não estava sendo levado por ninguém. E fui fazer biologia e não errei, viu? Adorei fazer. Apanhou da família quantos anos por ter decidido ser biólogo? Exatamente. Aconteceu comigo, Bibo, das pessoas quererem que a gente faça o que eles querem, né? O meu pai queria que eu fizesse farmácia. Eu visitei uma faculdade de farmácia na qual as pessoas ficavam sentadas em cima de livros, estudando e vendo aquilo, e eu trabalhava com farmácia, e aquela rotina muito maçante, muito repetitiva, e a gente, como biólogo, tem uma rotina completamente diferente. Eu, no meu caso, uma rotina muito variada, né? Então, Bibo, eu me lembro de uma história que você contou, na qual os seus amigos aí lá de São José do Rio Pardo cortaram umas árvores para presente para você e colocaram na frente da sua casa. Conta pra gente essa historinha rapidinho. Para você ver, né? Depois que eu entrei na biologia, bom, primeiro toda essa preocupação, mas o que biólogo faz? O que você vai fazer? Quanto que você ganha? Vai fazer outros cursos, né? Toda essa perseguição. E quando eu entrei, para você ver, né? Os meus amigos, para fazer uma sacanagem, não sei, eles pegaram, eu nem sei se eles cortaram, eu acredito que sim, mas o pessoal sacaneava um outro, colocando coisas na frente da casa, né? E aí colocaram uma árvore lá em frente de casa, olha só que coisa. Uma das vezes que eu estava lá em São José, né, porque eu fiz a Unesp em Rio Claro, e colocaram lá, rapaz do céu, mas era uma árvore grande, viu, em frente à garagem, que 3, 4 pessoas tiveram que pegar lá para tirar, mas você vê, né, até eles depois, de certa forma, né,
tirando sarro ou provocando a gente por ter entrado num curso que eles nem sabem o que na verdade significava, né, Marcelo? A mesma coisa, eu fiz essa pergunta porque a mesma coisa aconteceu. As pessoas não entendiam o que a gente ia fazer. Por que você vai fazer biologia? Por que você vai entrar num curso na qual você não tem um dinheiro, uma grana boa, né? E as pessoas não entendem que a faculdade de biologia abre muitas portas, muitos caminhos, né? Então é uma história que os amigos nossos têm que entender a respeito da importância dos seres vivos, né? Então a gente juntos passa uma informação, o tempo, né? A gente vai conhecendo, aprendendo e divulgando. É isso que eu falo para as pessoas. Nós, biólogos, temos que passar informação para as pessoas de um jeito complexo, de um jeito médio, de um jeito simples, para que todos os níveis da sociedade possam entender a importância do biólogo, né? Bibão, durante a faculdade, o que levou você a esse caminho que você faz hoje? Quais foram as situações que você vivenciou? Você queria trabalhar com o que você faz hoje, com direito? Eu lembro que você fez direito ambiental com, como chama o professor lá, um dos maiores, famosos. Paulo Afonso. Isso, eu lembro dele, dos seus estágios na época da faculdade com ele. O que levou você dentro da faculdade para esse caminho que você trilha hoje? Marcelo, eu fui fazer biologia e eu descobri que eu estava no meu caminho certo, porque cada um tem um caminho, né, Marcelo? Mas eu descobri na própria matrícula, né? Quando eu cheguei lá, vi as pessoas que estavam lá, porque o biólogo ele tem uma certa característica, ele é muito acolhedor, né, Marcelo? Ele é muito sensível, Eu falo para os meus alunos que o melhor biólogo é aquele que tem esses estímulos, que é muito perceptivo. Eu falo que para ser bom biólogo não precisa guardar nome, precisa ser sensível à vida, né? E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem acolhido e diante de uma paisagem exuberante lá na faculdade, né? Casa de vegetação, tinha um orquidário, e os próprios veteranos nossos, com essa... Porque biólogo está no DNA, né, Marcelo? Está no DNA, a gente já nasce biólogo, né? E todo esse acolhimento, toda essa paisagem, né, das pessoas, né, o próprio estereótipo de biólogo, né, me deixou muito à vontade em falar que eu estava no curso certo, né? Tem, né? Cada profissão acho que tem um certo estereótipo, assim, um pessoal mais solto, mais extrovertido, né? E aí eu descobri realmente que eu estava no lugar certo, no momento certo. E a faculdade, Marcelo, você está falando do momento ali especificamente durante o curso, né? Sim. Nós tivemos aí, dentro da faculdade, várias situações que me levaram a crer que eu estava no caminho certo e o quanto que o curso era bonito, né? Primeiro, a amplitude que tem em fazer biologia, né? A gente estuda do átomo às preocupações globais. Isso me deixava muito estimulado a fazer o curso. Corrigindo você, meu caro professor, nós estudamos do átomo a vida extraterrestre hoje em dia. Perfeito. Biólogos trabalhando com exobiologia lá fora, né? Então, nosso caminho tende a expandir mais ainda, né? Sim, esqueci desse ponto. Hoje que está em ascensão, né? Essa busca de vida fora do planeta. Astrobiologia, lembrei, Marcelo. Perfeito. Então, primeiro isso me chamava muito a atenção, né? Eu entendo até, Marcelo, que as pessoas, quando entram no curso, ela quer estudar natureza, ela quer preservar o meio ambiente, mas às vezes ela não tem a noção dessa amplitude. Então isso me deixava muito contente. E eu entendo que deixa todo mundo contente, Marcelo, porque a curiosidade da vida, o significado da vida, eu falo para todo mundo
que não fez biologia. Eu falo assim, ó, um dia você pode ser médico, advogado, engenheiro, mas faça biologia para você entender o verdadeiro sentido da vida, né? Sim. Eu falo, é um curso obrigatório para todos, Marcelo. E dentro da biologia, além de ter essa amplitude, a gente buscava coisas externas, né? Por exemplo, eu lembro da nossa turma que você fez parte, a gente buscou trabalhar com grupos de estudos, né? De educação ambiental, grupos de estudo de problemática do lixo interno, GPEL, grupos que trabalhavam com doenças endêmicas, epidêmicas. Eu lembro do teu grupo, se não me engano, era o GEMA, que trabalhava Isso. com ligado ao estudo da fauna, Isso. né, do qual eu não fazia parte, né, porque a gente tinha outras afinidades, mas a faculdade, ela me trouxe um prazer muito grande por descobrir os segredos, as curiosidades da vida, e quando ela não nos trazia isso, a coisa mais linda que tinha era quando nós, alunos, promovia esses eventos e grupos de estudos externos, né? Então, nesse sentido, a biologia, ela me saciou, né, o curso de biologia, e quando ela não nos saciava nossas vontades, a gente procurava entender por fora, né? Então, e uma coisa que me levou muito a gostar mais do curso foram as práticas, Marcelo, que eu acho essencial, né? Uma coisa é a gente ver nos livros, né? Nos artigos científicos, outra coisa é a gente pegar e ir para a natureza, e ir para as atividades de campo, né? E pegar na prática, né? E entender. É verdade que em 4 anos, às vezes a gente não entende toda essa configuração, todas essas inter-relações que existem entre os seres vivos. A gente sai cru, né, da faculdade. Por outro lado, né, ela nos dá a ferramenta para entender. Quando a gente fala em ecologia, em equilíbrio, em relações, em qualidade de vida, né? Eu fui pegar isso depois de ter terminado a faculdade, mas a faculdade foi importante porque, através dela, eu busquei o caminho de entendimento dessas relações. A faculdade, ela dá portas para que a gente interprete a vida, né? Ela dá caminhos a seguir e você captura ao longo do caminho as nossas atividades dos dias do biólogo na praça, na qual a gente interagia. Uma coisa, Bibo, que eu me lembro, ao pegar o diploma de mestrado na secretaria da faculdade, eu saindo, indo embora para casa, eu olhava aquele papel e eu falava, gente, eu tenho um diploma de mestre e eu não sei absolutamente nada. E muito pelo contrário, quando fui trabalhar, eu vi na prática que muita coisa eu tive que aprender, mas muita coisa eu acabei conhecendo lá atrás, nas aulas práticas, nas atividades de campo que a gente fazia. Então, é muito legal o desenvolvimento da nossa carreira ao longo da faculdade e logo em seguida, no mestrado, no doutorado, nas escolhas, né? Eu perguntei para você, você escolheu seguir essa carreira lá atrás, quando entrou, ou seguiu porque o caminho te levou? O Marcelo, talvez eu responda isso só complementando o fato de estar dentro da faculdade, o que ainda acabou me levando a gostar mais do curso, né? É muito importante, e eu falo isso quando a gente faz biologia, a gente trabalhar com pesquisas, né? Não só em grupos de estudo, mas pesquisas. Eu, logo no 2º ano, eu fui chamado para trabalhar com ecologia vegetal, na Fazenda São José e numa propriedade em Brotas, onde a gente trabalhava com diferentes fisionomias, paisagens de vegetação, perto de Brotas, no topo de um morro e na base dele. Sim, eu lembro. E aqui na Fazenda São José, a gente trabalhava especificamente com a ecologia vegetal, com a dinâmica da floresta em meio
a uma plantação de cana no entorno. A gente estudava lá o efeito de borda, né, que a cana Sim. exercia sobre a floresta e a resposta que ela dava. Então, durante o curso, a gente entra, né, querendo preservar, trabalhar com conservação da natureza, respeito à vida, etc. E durante o curso, quando a gente entra, essas atividades que eu falei dos grupos de estudo, né, mas a própria pesquisa, ela nos preenche, né? E durante o curso, aí talvez eu responda a tua pergunta, talvez lá atrás eu não tinha uma dimensão do que iria trabalhar. Fui movido, né, a entrar num curso porque as questões ambientais estavam afloradas ali, hoje mais ainda, né, Marcelo? Hoje mais ainda. Mas, e durante o curso, em função dessas atividades que eu participava, e você também, a nossa turma era muito dinâmica, né? E com essas experiências junto à pesquisa, por isso que eu falo, Marcelo, ela nos preenche, e eu não quero me envolver com questões políticas, porque não é o objetivo, mas o quanto que a pesquisa ela é importante, né? E o incentivo também ela é importante para que Tudo, os alunos, realmente coloquem a mão na massa, façam produção científica, né, e trabalhem com inovações, né? Isso ajuda não só o nosso país, né, os avanços tecnológicos, mas sacia também uma vontade de nós buscarmos respostas para aquilo que nos incomoda, né? O biólogo talvez seja a profissão que seja o mais incomodado de todos, porque tudo sim. a gente olha, né? Mas por que a pessoa caça? Por que ela desmata? Por que ela polui? A Né? gente procura respostas, né? A situação que eu coloquei para você aconteceu comigo. Quando eu entrei em faculdade para fazer biologia, eu queria trabalhar com mergulho. Eu queria trabalhar com peixes, com animais marinhos, com golfinho, com tubarão. E no caminho, no segundo ano, comecei com o Gordo, o nosso amigo tropeço, levou a gente ao Pantanal e lá eu me apaixonei por ornitologia, por manejo de fauna, e eu mudei completamente o meu caminho, né? Então a gente tem vários caminhos que se alteram ao longo da nossa carreira. Na faculdade, como você bem falou, aparecem oportunidades, e essas oportunidades com pesquisa, com grupos de estudo, desviam o nosso caminho, abrem novas portas, novas oportunidades, novos conhecimentos, né? Então é muito legal essa ideia de mostrar para as pessoas que uma ideia fixa para um futuro, para uma carreira, às vezes sofre alterações, ou por grana, ou por influências externas, por várias outras situações que a gente tem que moldar a nossa busca por alguma informação, né? Então, o que aconteceu com você? Você entrou e o caminho abriu. Eu entrei com um caminho planejado e mudei esse caminho, e mudei muitas outras vezes. É uma situação na qual a gente tem que se adaptar as situações que nós vivemos, né? Com pesquisa, com trabalho, é muito, muito legal isso para assar para as pessoas, para os alunos, que o nosso futuro, às vezes, não é um determinado ponto que a gente vai alcançar. A gente vai ter que desviar por vários caminhos, e esses caminhos podem ou não, por várias situações, mudar o futuro, né, o destino. Mas é muito legal, né, Bibão? A gente tem, só para as pessoas saberem quem fomos nós na faculdade, né? O Bibo, o Gustavo, outras pessoas, e eu ajudei um tiquinho assim, mas o Bibo e o Gustavo, a Isabela, a Bilá, vocês conseguiram muita coisa, o centro acadêmico, vocês levantaram muita coisa na faculdade que a gente conseguiu melhorar nossas condições. Vocês têm todo o crédito por isso. O Ricardo, não, Marcelo, participaram de bastante coisa para melhorar a nossa qualidade. Só para contar para as pessoas, o nosso apelido na faculdade, pelos diretores e professores, eram os Cavaleiros do Apocalipse, tá? Eu fui quase expulso 2 vezes, o Bibo por outras situações. Então a gente mexia com a faculdade. Nós, Bibão, se você lembra, nós fizemos o Dia do Biólogo na Praça, nós participamos do Interbio, nós fizemos as biopíadas, 2 biopíadas, que eram gincanas
que envolviam os alunos a participar, a unir, a amizade. Eu tenho certeza que todos que participaram das Biopíadas lembram perfeitamente de como foi. Então, a nossa ideia, além de aprender e conhecer e fazer carreira, era unir e criar um clima muito legal dentro da faculdade. Nós fizemos muita coisa legal, né? Ô Marcelo, não poderia deixar de falar assim, todos nós tivemos, né, um grande quebra-cabeça aí, que cada peça ela é importante, né? Você, eu, o Du falou do Afrânio, é verdade, o Galudinho falando do Afrânio, é verdade, Du. Né? O Afrânio ajudou muito, O Afrânio, o Felipe, mas outras pessoas que trabalhavam aí, né, de forma diferente da gente, todas elas contribuíram e contribuem ainda, né? Sim. Para a questão ambiental, para a questão da preservação e para a biologia como em si, né? Esse curso tão lindo, seja cada vez melhor. Eu não posso deixar de falar, Marcelo, que essas questões elas são muito importantes, né? Porque você vê, naquela época, em 92, são coisas que a gente consegue buscar o significado agora, né? Por exemplo, a questão de moradia estudantil. Quando nós entramos, não tinha. Nós brigamos e soubemos brigar, porque a questão é você estar no local de decisão, que nós aprendemos durante a faculdade, que não adiantava a gente ficar discutindo em boteco. A gente ia para boteco, ia para bar, ficava noites, em claro, bebendo, mas tinha determinados locais que a gente tinha que entrar para justamente decidir se a faculdade ia ter ou não uma moradia. Sim. O restaurante universitário que conseguimos também. Então a moradia foi uma coisa. Depois nós queríamos um restaurante universitário. Conseguimos. A gente acreditava que na nossa época só tinha pedagogia à noite, mas tinha que ter outros cursos. Entramos no conselho universitário, expandimos cursos noturnos. E tudo isso, Marcelo, que eu estou falando, de moradia, expansão de cursos noturnos, restaurante universitário, tudo que nós brigamos na faculdade, hoje pensando, tem relações diretas com questões de meio ambiente. Sim. Com questões de preservação, porque afinal de contas, quando a gente pega lá os objetivos de desenvolvimento sustentável, para a gente atingir a sustentabilidade, a gente também tem que diminuir desigualdades. E isso lá naquela época a gente brigava e fazia. Hoje, isso tem mais significado para a gente. Então, trabalhar com meio ambiente, trabalhar com biologia, hoje a gente dá um significado muito bacana a isso, porque nós tínhamos que promover a entrada de pessoas que não tinham as condições que a gente tinha, mas se elas ficassem numa situação de pobreza, o meio ambiente também ficaria. Sim. Se nós não dessemos essas oportunidades para as pessoas, não adiantaria nós, privilegiados, estar na faculdade. Então, tudo isso recai sobre questões ambientais. Então, a nossa passagem dentro da faculdade, ela tem um significado, hoje que eu vejo, a máquina de Xerox, a Kareme está falando aí da A máquina de Xerox, Kareme, foi um ato, assim, muito lindo. Obrigado, Kareme, por ter lembrado. Nós entramos no centro, e a Kareme teve uma participação também fantástica. Lógico, também. Gente, eu tenho preocupação de ficar falando nomes, porque a Giovana, a Kida, esquece, né? Mas a máquina de Xerox é uma situação muito interessante dentro da faculdade, porque era cobrado um preço exorbitante na cópia. E nós, como nós tínhamos um centro acadêmico, o que nós fizemos? Eu e o Gustavo Maia, nós éramos presidente, vice-presidente do centro acadêmico, nós fomos na Xerox do Brasil, em Campinas, e compramos uma máquina de Xerox e colocamos dentro da faculdade, no centro acadêmico, nós passávamos noite e noite em clara, xerocando, porque a gente precisava de volume para pagar a prestação da máquina de Xerox. E ficamos lá praticamente 6 meses com a máquina, a tal ponto da faculdade também repensar o preço do Xerox. Baixar o valor e atualizar e ajudar as pessoas,
e ajudar. E o final das contas foi que em 6 meses nós descobrimos que uma pessoa que estava nos ajudando lá, que era inclusive externa à faculdade, infelizmente estava pegando o dinheiro da gente e a gente não conseguiu pagar as prestações, nós tivemos que contratar um advogado, eu, Gustavo, que inclusive eu acho que era o pai dele, nem contratamos, né? E fomos em Campinas, para tentar reverter essa situação que a Karen me lembrou. Mas quase deu chabu. Mostrando, Bibo, essa história que a Karen me lembrou, que a Andréia está falando que nós éramos os melhores, e éramos mesmo, Andréia, porque a gente fazia acontecer. É uma situação de vida muito interessante, de aprendizado, né? Nós lidamos com politicagem, com dinheiro, com confrontos financeiros. Foi muito interessante, bem lembrado pela Karen dessa situação. Faz parte da vida lidar com essas situações e a gente aprendeu, né? O RU, a moradia, foi um caminho muito incrível, Bibo, e eu nem lembrava de certas coisas que você me lembrou agora. Então, mostrar para os biólogos, para as pessoas que querem fazer biologia, que não é só faculdade, que não é só curso, que tem outras coisas envolvidas, alimentação, amigos. O nosso restaurante universitário foi considerado um dos melhores restaurantes do Brasil, com uma nutricionista, com outras coisas. Uma historinha, Bibo, rapidinho, sem querer cortar você, meu querido. Voltando da Amazônia, eu fiz um estágio, um trabalho do Nordeste. Voltando do Nordeste, um estágio na Bahia, um trabalho na Bahia, na qual eu visitei uma escolinha que o menino, o aluno, tinha de merenda escolar, naquela época, em 93, 94, 1 colher de farinha. A merenda do aluno era 1 colher de farinha. Voltando dessa situação, com esse nó no peito, no coração, de ver uma criança em fase de crescimento ter de comer 1 colher de farinha, entrei no restaurante universitário da faculdade, almoçar, e a menina que estava do meu lado, uma aluna de biologia, estava falando mal das cozinheiras do restaurante, que elas tinham nojo da comida do restaurante porque elas faziam a comida com a mão. Olha o nível da pessoa, com nojo de fazer. Como que você faz a comida se você não pôr a mão? Então, o nosso restaurante era maravilhoso. Então, a gente tem ali uma situação da pessoa falar mal de um alimento porque ela está acostumada a comer uma outra coisa. Então, viver a vida, mostrar vários níveis de interpretação do mundo, faz com que a gente, biólogo, tenha uma interpretação diferente da história, né? Da vida, de como ela é. Bibão, agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de como é o seu dia a dia hoje, como é a sua vida, uma história que te inspira hoje a ser biólogo formado, doutor, futuro presidente do Brasil. Se tudo der certo, você vai ser o presidente e a gente vai ser feliz por um tempo, porque, infelizmente, nós precisamos de pessoas que tenham um coração que nem o seu, que saibam respeitar os próximos e fazer um meio ambiente saudável, porque é aquilo que você falou, se um não está bem no meio ambiente, todos não estão, porque todos estamos ligados. Então, Bibão, uma ideia que você tem no futuro, o que você gosta, o que você quer, fala aí. Tá, Marcelo, nós temos mais quantos minutos que eu não estou com o meu controle aqui? 20 minutos. Tá. Marcelo, então, quando terminou a faculdade, né, eu fiz licenciatura, né, licenciatura e bacharelado, né, então a gente tinha aí uma preparação para ministrar aula, né, e trabalhar também em outros campos de atuação nossa como biólogo, né, com consultoria, né, com perícia. E quando eu saí da faculdade, né, o que tinha naquela ocasião, o que nós temos hoje, muito é aula, né, Marcelo? Sim. Entendo que hoje nós temos muito mais possibilidade de entrar em sala de aula, pelo fato de muitos professores estarem, às vezes, abandonando o magistério, né? Hoje nós temos muita oportunidade. Eu tenho vários alunos meus, por exemplo, né, eu dou aula na faculdade, que estão ainda na graduação, mas já estão em sala de aula pela falta de professor. Então, quando eu terminei a faculdade,
eu fui dar aula, comecei aí dando aula no Estado, depois do Estado eu fui para a rede privada, né, dando aula no ensino médio. E a partir dali do médio, eu consegui também dar aula na faculdade. Eu fiquei vários anos, ainda continuo, né, já faz mais de 20 anos que eu dou aula na faculdade, está beirando aí 22 anos que eu dou aula na faculdade de biologia. Tive uma empresa de consultoria ambiental também, né? Essa empresa, ela ficou comigo 2 anos, mas ela era de uma outra pessoa. A gente trabalhava com gerenciamento de resíduos sólidos, né? Uhum. Dava consultoria basicamente nessa área. E hoje, né, a gente dá a parte de consultoria, mas agora de forma mais particular, né? As empresas chamam, as instituições chamam, e eu trabalho com gestão ambiental, certificação, ISO 14000 e as suas modalidades, né? E nesse sentido, eu falo para você que a biologia ela abriu muito, né? Essa questão. E a gente tem que escolher, fazer a escolha, né, Marcelo? Porque ela é tão ampla e a gente tem que falar o que a gente basicamente gostaria de atuar. E a minha parte foi com legislação ambiental, foi com direito ambiental. Por isso que hoje, né, eu atuo mais com consultoria, né, trabalho mais com essa parte de instruções, com planejamento estratégico dentro de empresas, para a parte de gestão ambiental, né, além de dar aula, porque a aula é uma coisa que eu aprendi, Marcelo, que dar aula salva vidas, né, em muitas vidas. E eu não consigo me desvencilhar dessa função, porque quando a gente dá aula, Marcelo, cada brilho no olhar do aluno, né, cada atividade que a gente faz, e olha, Marcelo, eu vou falar uma coisa, eu tento de várias formas, é claro que a gente está em meio à pandemia, mas aqui na faculdade a gente organiza atividade de campo. Todo ano a gente leva os alunos para fazer atividade de campo para ficar 3, 4 dias, né? A gente leva para a Serra da Canastra, o primeiro ano a gente leva para Cananéia, Ilha do Cardoso, Parque Estadual, né, da Ilha do Cardoso. Depois, o segundo ano, a gente leva para Serra da Canastra, o terceiro para Ilha Anchieta, o quarto ano... Que legal, importante isso, aulas práticas, sim. Sim, o quarto ano a gente leva para Intervales, para estudo de cavernas, e no último ano, e no último ano agora, para fechar o curso, porque eu entendo que essa atuação nossa ela é muito importante, assim como nós tivemos durante a faculdade as atividades de campo que foram importantes, o biólogo e o professor biólogo, né, estou falando, ele tem que levar os alunos também. E a gente encerra o curso, Marcelo, aqui na faculdade, levando os alunos ali para o Vale do Ribeira, para uma comunidade quilombola, para fechar o curso, com vivências junto à comunidade quilombola, onde os alunos ficam 4 dias lá experimentando a cultura de outras relações com a natureza, porque entendo eu que o academicismo, né, é uma visão diferenciada do meio ambiente, de natureza. Sim. Quando a gente vai para uma comunidade tradicional, seja ela um quilombola, uma comunidade indígena, o que eles entendem de natureza é totalmente diferente e tão belo quanto, e relações muito mais íntimas do que a gente. Uma Sim. coisa é a gente estudar a ecologia. Outra coisa é essas pessoas ensinarem para a gente como eles enxergam as relações Sim. e a Sim. biologia. Sim. Né? Então, a minha atuação hoje é como professor, mas com um professor nessa preocupação. A gente trabalha com instituições do ensino superior, então as atividades são essas, mas a gente trabalha muito com extensão, viu, Marcelo? Joia. Porque a faculdade ela não pode fechar em si própria. Que contribuição que a gente vai dar
para as pessoas do entorno. Eu lembro quando a gente fazia o Unesp, em volta da Unesp tinha lá uma apropriação de pessoas em áreas de preservação permanente que estava impactando. A gente sempre criticava uma pobreza em volta da Unesp se instalando naquela ocasião, e o que a gente fazia. Mas agora a gente está num outro plano. Qual é o plano? Hoje nós somos os professores e as pessoas que estão dentro de uma instituição. Então, se a gente não promover, pelo menos o que está no entorno da gente, de melhoria de vida, de ecologia, a gente faz reflorestamento, Sim. Ações socioambientais, até muito importantes. Uma atividade de educação ambiental, com crianças, com o morador, parar na porta da casa de uma senhorinha e explicar para ela o que ela está fazendo de errado. É muito importante isso, Bibo, a prática, né? Eu dei aula para a Faculdade de Engenharia Civil, Elétrica, Arquitetura e Florestal. Então, essa visão ambiental de preservação, de conservação, é completamente longe Eu entrei dar aula para Engenharia Civil, os alunos criticavam que eu só falava de bichinho, que eu só falava de natureza, e eu percebi que aquela aula na sala era uma coisa muito longe da realidade. Então, eu passei na segunda aula, depois da apresentação, a levar os alunos a fazer uma prática. Então, eu botei o nome da aula prática de A Procura da Perereca Perdida para virar uma coisa engraçada. É isso mesmo, para eles darem risada para isso. Quando eu colocava amanhã, a semana que vem, a aula da Procura da Perereca Perdida, a aula batia recordes, eu pegava todos os alunos, todo mundo vinha. Então eu começava a mostrar na prática, olha, tá vendo isso aqui? O que vocês estão ouvindo? Uma perereca? Então, era para ter 50. Só tem uma porque nós instruímos isso. Então eu comecei a mostrar na prática, pegar o bicho na mão e mostrar a importância. Olha, essa teia de aranha, ela pode fazer uma fibra. Para arquitetura, para engenharia civil, mostrar a importância de uma construção natural, um ninho de João de Barro, de uma teia de aranha, de uma árvore, para que os alunos introduzam essa ideia, esse conhecimento ambiental de bilhões de anos na construção de uma casa. Em vez de fazer um quarto quadrado com uma janela de um lado, um quarto redondo com janelas, porque a natureza é assim, o caminho é assim. Então, é isso que você falou, a prática mostra o caminho diferente, o ponto de vista diferente. E eu acho muito legal isso, né, de fazer uma prática. E um dia nós vamos fazer junto uma prática, meu querido, porque a gente conviveu na época do aprendizado. Hoje você tem um conhecimento muito grande e eu tenho um outro conhecimento não tão grande, mas a gente poderia andar junto. E muito bom. Uma coisa que eu quero falar para os nossos alunos, essa ideia que você não vai ser professor é um caminho, todos nós, eu também jurava não seria professor. Mas isso aí, Bibão, a gente está em 10 minutos ainda, pode falar mais um pouco, mas uma história sua que você gostaria de contar, que você não contou. Fala aí. Eu vou mandar um abraço aqui, eu vi que a Renata Pinese, lá de São José do Rio Pardo, minha Conterrânea. Puxa esse nome. Está assistindo aqui com a gente, gosto muito da Renata, ela tem uma consideração muito grande por ela, está assistindo, além das outras pessoas, é claro, né? Mas não poderia deixar de lembrar aí minha conterrânea aí. Ah, Marcelo, a gente tem tantas, né, assim, para a gente contar, mas você fala antes, durante a faculdade ou depois dela? O que você quiser, meu querido, conte uma história de vida dos seus filhos que hoje já têm barba. Eu quero contar uma história, Marcelo, para a gente talvez fazer uma reflexão sobre a verdadeira força que tem a natureza, né? E que às vezes a gente não dá o devido valor. Eu estava... essa história, inclusive, você não sabe, é inédita. Opa! Eu estava com os alunos já tinha formado, e eu levei eles para fazer uma atividade de campo, lá no Parque Nacional da Serra da Canastra. E nós fomos para a Cachoeira Cascadanta.
Sim. que você provavelmente conhece, mas nós fomos na parte baixa. Essa cachoeira, para quem não sabe, é uma das maiores do Brasil. Sim. Deve dar aí mais de 100 metros de queda d'água, né? Isso. E a gente estava na parte de baixo, estava um outro professor, né? O professor Sérgio, provavelmente está aqui também com a gente, ele é de Guaxupé. E eu convidei ele para dar uma força. A gente estava em vários alunos e estávamos ali curtindo toda aquela natureza, apreciando, batendo foto. E foi visto do lado ali uma trilha, do lado dessa cachoeira, que você subia mais de 100 metros, mas era uma trilha, não era tão íngreme, né? Mas durava umas 3 horas para chegar até a parte de cima da cachoeira. E o professor Sérgio, juntamente com os alunos, falaram, ó, vamos subir aí. E eu falei, olha, não está no protocolo nosso, né? Porque a gente faz todo um planejamento da atividade de campo, né? Para não fugir, né? Você tem que estar o controle, ainda mais com turmas grandes, com 30 alunos, né? 10, 15 alunos. Eu não sei se tem alguém, inclusive, aqui na live que participou dessa atividade. E aí, eu falei, pessoal, eu acho melhor não, um outro momento a gente volta para cá. Mas fui pressionado, né? Vamos subir, né? Inclusive o professor Sérgio falou, Bibo, vamos subir que eu assumo o controle. E fomos subindo, e eu fui também, né? Porque fiquei preocupado com os alunos. E chegou na metade do caminho, a gente já tinha andado 1 hora ali, Marcelo, chegou na metade do caminho, o tempo não começou a ficar muito com nuvens ali, e é um lugar alto. Eu falei, pessoal, nós não conseguimos chegar na parte alta da Cascadanta, aí no Parque Nacional, da Serra da Canastra, vamos voltar e vamos, né, outra hora a gente continua. E aí o pessoal falou, não, estamos aqui, a gente tem que terminar. É aquela coisa, né, Marcelo? É a gente desafiar a força da natureza. E como tinha algumas pessoas cansadas, porque é uma subida forte, né? Eu falei, pessoal, vou fazer o seguinte, entendo que tem que descer. E aí o pessoal e o Sérgio, que estava comigo, falou, Bibo, deixa comigo. E ele também, como era responsável pela atividade de campo, eu falei, então vai, Sérgio, eu vou descer com essas umas 4, 5 pessoas, o restante subiu. E quando eu desci, Marcelo, eu trouxe algumas bagagens dos alunos que não estavam conseguindo levar, para você ter uma ideia de como né, íngreme ali. E quando eu cheguei na parte de baixo... Olha lá, apareceu alguém aqui, a Grazi estava lá, Bibo. A Grazi estava lá? Estava. A Grazi, nessa Grazi da subida da Cascadanta... Continua. Bom, e aí eu não sei se vocês estavam nessa do Sérgio. E aí eu desci e fiquei esperando o pessoal. E nisso o pessoal não vinha, e eu fiquei preocupado, passava já de 1 hora que eu já tinha descido, 1h30, sei lá, 2 horas. De repente uma pessoa desce e fala assim, Bibo do céu, nós não conseguimos chegar. E detalhe, tinha uma pessoa que tinha diabetes, e ela foi, e quando nós descemos, na metade do caminho ali, eu trouxe a mochila dela. Aonde estava a insulina? Estava toda a medição de glicose e insulina comigo. E tiveram que ajudar ela a descer, né? Porque começa a dar todos os sintomas, vão estar. Quando falou isso, eu fiquei numa preocupação, mas logo em seguida, 15 minutos depois, o grupo chega e eles não conseguiram chegar por causa dessa nebulosidade, fechou o tempo e toda essa condição ainda dessa pessoa que tinha diabetes. E aí eu falei para eles, olha, a gente tem que... E ficaram ainda bravos, porque não chegaram, tinha que ir. E eu falei, olha, a gente tem que respeitar
e não termos soberba sobre a natureza. Um dia não chegou, porque não deu certo, num outro a gente pode chegar. O importante é nunca achar que nós podemos tudo e vencer, né, esses recursos, todos esses fenômenos, né, Marcelo? Então, é a gente voltar para a humildade, para a simplicidade, que a gente vai viver melhor e não desafiar nunca a natureza, né? Não, Eu a fico natureza... preocupado. Eu fico preocupado com essas questões hoje de mudanças climáticas globais, porque tem pessoas que simplesmente não sabem. E a gente que tem uma ideia, Marcelo, por ter feito biologia, sabe que não é uma pandemia que talvez se resolva com uma vacina ou com uma tecnologia. As mudanças climáticas globais é algo muito mais pesado Sim, do que um vírus, sim, sim. né? É muito mais pesada do que um vírus. Nós teremos problemas gravíssimos com saúde, com água, com energia, com várias situações por causa disso, Bibo, porque o homem A não Grazi, respeitou a natureza, né? Fez isso que o professor fez, que subiu um negócio que não deveria ter feito, por não estar preparado, por não ser não conhecer a natureza e querer impor nossa ideia, é a pior situação. A gente está vendo isso, a pandemia é o primeiro sinal de muitos outros problemas que virão devido à interferência que nós fizemos, ao lixo, à caça. É muito complicado. Eu concordo com você, meu amigo. Nós temos problemas graves. Nós, como biólogos, é essa a minha intenção de fazer essas lives, de fazer esse bate-papo com as pessoas, para que a gente possa mostrar os problemas que a gente vive e as pessoas entenderem que nós não estamos falando porque a gente quer, nós estamos falando porque nós temos uma base científica, um conhecimento que nós gostaríamos de poder ajudar a não ter esse problema, de não ficar trancado em doenças, em mortes e coisas muito piores que vai vir pela frente, que nós sabemos que vai acontecer, infelizmente, devido ao que você falou, do desconhecimento do meio ambiente. Bibão, foi fantástico. Eu gostaria de agradecer você, meu querido, a todas as pessoas que participaram aqui. Eu espero, de novo, a gente fazer mais uma vez, para que a gente possa conversar, porque eu sei que você, meu amigo, tem muitas histórias. Amanhã a gente tem a Carlinha, que a gente vai conversar aqui com a Carla. Aí semana que vem eu já estou agendando outras 2 pessoas que a gente vai poder falar. Então eu gostaria primeiro de agradecer muito você, meu querido, você, meu irmão, a pessoa que eu tenho um carinho muito grande por esse conhecimento, por ser essa pessoa incrível que você é. E gostaria de falar para as pessoas que o Bibão é muito, muito melhor do que ele falou aqui, do que ele mostra, porque agora aqui ele foi contido, porque ele está com vergonha, porque eu sei que esse cara é uma pessoa que tem um coração fantástico. Então eu gostaria de agradecer todo mundo que participou. Você, Bibão, por favor, as suas últimas palavras, meu caro querido. Pode falar. Eu estou vendo... Não, 2 minutinhos, eu estou vendo a Grazi aqui, saudade da Grazi, foi minha aluna lá em Guaxupé, né? Você falou que outras pessoas também estão aqui, a Grazi, uma aluna... A Kelly, o pessoal aqui, está todo mundo aqui. A Grazi participou realmente dessa atividade, foi minha aluna, foi uma acadêmica exemplar, fantástica, saudade, Grazi, e de todos, né, que estão aqui, mas infelizmente essa pandemia não nos deixa aproximar, mas o momento chegará, né, Marcelo? Quero ver o pessoal lá em Guaxupé, todo mundo aí que sempre me ajudou a construir esse futuro aí, do qual eu estou hoje, minha profissão, né? Mas, Marcelo, para encerrar, eu gostaria que todos se reconectassem com a natureza, na sua forma mais íntima mesmo. Eu acho que a biologia me mostrou isso ao longo da vida, que nós estamos muito distantes. E eu tenho muitas histórias. Eu tive no Xingu, fiquei lá 15 dias vivendo com lá uma tribo específica, né, com uma etnia indígena, e lá o que ele me ensinou foi essa reconexão. Nós estamos muito distante ainda. Por mais que a gente seja biólogo, nós somos um biólogo ainda muito urbano,
né? Muito urbano. Então a gente tem que se aproximar mais, ser mais sensível, ver realmente o valor e o valor das pequenas coisas, o quanto que interfere no grande, no macro. Então, eu termino minha fala pedindo para que nós, estudantes de biologia, ou pessoas que estão querendo fazer biologia, ou que são biólogos, para se reconectar mais ainda. A gente acha que já domina, já entende. Quando a gente pega as relações, principalmente dos povos tradicionais, eles estão dando luz na nossa frente. Um beijo para todos e obrigado, viu, Marcelo? Bibo, meu querido, eu que agradeço você e a todo mundo que participou. Espero em breve ver você e a gente conversar melhor e bater mais um papão. Um grande beijo na Bilá, nossa primeira dama, nas crianças. Muito obrigado, meu presidente, muito obrigado de coração. Espero que a gente consiga inspirar muitas pessoas com esse nosso papo. Obrigado, parabéns. Bibão. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Carlinha, amanhã é você, a gente vai conversar também. E em breve outras pessoas, Bilá, logo a senhora, a primeira dama, quero você aqui, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, Bibo. Um beijo no seu coração, no coração de vocês, pessoal. Obrigado, beijo. Gente. Tchau, galera. Obrigadão.